Gente, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje, ela vai fazer um link direto com a aula passada, que a gente discute um pouco sobre calorias, transferência de calor e como propagava, né? Medidas de como a gente não dissipar tanto calor, que a gente viu a questão do isolante térmico. Hoje iremos falar um pouco sobre o equilíbrio termodinâmico do planeta e a sua relação com os seres vivos. A gente acabou vendo um pouco dos seres ectodérmicos, endodérmicos, mas vamos ver um pouco mais detalhado. O pontapé inicial da nossa aula, eu quero indagar vocês com a seguinte questão, né? Um questionamento. A temperatura ela é crucial para a atmosfera, oceanos e o clima? O que é que vocês acham? Então, sim. Aqui a gente tem alguns exemplos que podem estar explicando essa relação de temperatura com o planeta e logo com os organismos que fazem parte dele. Essa imagem 1, você tem um pássaro. Se você olhar detalhadamente, você consegue perceber algumas gotículas de chuva e esse pássaro está o quê? Imóvel, parado. Claro que ele não vai sair na chuva por quê? Como ele tem uma plumagem, se ele levar muita chuva, ficar encharcado, ele não conseguirá o quê? Levantar voo, porque suas asas logo ficarão pesadas. Na outra imagem, tem uma pessoa na praia se bronzeando. A gente sabe que a melanina do nosso corpo, ela se ativa facilmente com a, a luz solar, né? Porém, se a gente passar muito tempo na praia, ou até mesmo na rua sem proteção, a tendência é que transforma o quê? Em queimaduras na pele. E essas queimaduras poderão se transformar o quê? Num câncer de pele. Já nessa terceira imagem, a gente lembra um pouco dos animais ectodérmicos. Lembra que eles se ajustam à temperatura do ambiente. Eles não conseguem fazer o equilíbrio que nós, seres endodérmicos, conseguimos, né? Temos uma temperatura o quê? 36 graus Celsius, que a gente consegue mantê-la. Eles não. Eles precisam dessa fonte de energia, né, o Sol, para que eles possam estar se ajustando. E isso vai fazer com que o seu corpo fique ativo e ele possa exercer as suas atividades rotineiras. A gente fala de equilíbrio termodinâmico, não tem como desassociar a questão do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um evento natural, né, de aquecimento do planeta. Porém, em larga escala, né, com aumento de temperatura, ele pode provocar vários problemas. Primeiramente, o aquecimento global, né, você tem os feixes de luz que entram na atmosfera, vem até a troposfera, né, aqui mais próximo do nosso da Terra, e acaba não conseguindo o quê? Sair. Porque o ideal é que a luz seja refletida, aí venha e volte. Não ela somente entre e fique aqui se aglomerando, porque isso pode provocar vários problemas. Inclusive radiação, né? Os níveis de radiação vai aumentar e também a questão do câncer de pele, porque vai ficar bem mais quente. E o que é que isso pode acontecer? Então, alguns animais, eles dependem de uma certa temperatura para viver bem. E também tem a questão dos mares. Se ficar muito quente, a tendência aqui é o quê? Que ele evapore mais rápido e a gente perca mais água. Nós também perdemos o quê? Bastante água com a transpiração, que é um evento normal, né? De regulamentação da temperatura do corpo, né? Regulamentação corporal. Então aí tem vários problemas com o efeito estufa, apesar que ele é um efeito benéfico. O problema está em quando a gente não consegue controlar essa temperatura, com a emissão de quê? De gases, que impede essa passagem. Esse dado aqui. Sem o efeito estufa, estima-se uma temperatura de 18 graus Celsius negativos em vez dos 15 graus Celsius positivos. Ou seja, ficaria muito quente. Aqui nessa imagem ilustrativa, né, aqui é só para vocês terem uma noção, o planeta em si ele ficaria coberto de terra. Primeiro que não teria mais água, as plantas que necessitam de água não iriam sobreviver, os animais também não conseguiriam, assim como nós, dependemos de água. Aí olha só, se o efeito estufa aumentar ainda mais, destruição total do planeta, porque um dos recursos naturais que a gente tem, que é necessário para a vida, é a água. Então, se ela acabar, não tem como a vida persistir. Quando fala de temperatura, a questão da energia ela está atrelada. A gente viu nas calorias. Quando você ingere um determinado alimento, você está ingerindo o quê? Uma determinada quantidade de energia e também de calor, né? Que foi atribuído naquela comida. Os oceanos, olha só, eles contêm 97% da água disponível. E essa água, ela absorve parte da energia térmica que é dispersa o quê? Na atmosfera. E a gente pode constatar também um equilíbrio climático, porque se o mar consegue promover essa energia
liberar também, através da evaporação, gotículas de água para o céu, você tem um ambiente o quê? Um pouco mais frio, né? Um resfriamento. Porém, com o agravamento do aquecimento global, essa energia ela ia ficar desequilibrada e, consequentemente, não teríamos o quê? Nem as ondas e nem a água. E isso ia impactar toda a biota aquática, como também outros seres que dependem da água, como nós, como eu acabei de mencionar. Falando um pouco sobre equilíbrio climático, a gente vê que ele vem sendo ameaçado, né, pela emissão de combustíveis fósseis e o desmatamento. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Amazônia, não somente ela, mas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e entre outros biomas, que eles vêm sendo assim degradados diariamente. E a gente sabe que eles são considerados pontos de calor. O que seria isso? São pontos, espaços que podem estar ajudando a diminuir a temperatura. Uma vez que tem árvores, tem animais, que acaba assimilando melhor essa temperatura e distribuindo nesses biomas. Uma vez sem esse bioma, a temperatura ela tende a aumentar. E se você pensar bem, se ela começar a aumentar, muitos animais vão se perder, muitas plantas também não vão aguentar devido a essa mudança drástica de temperatura. E falando nessa mudança drástica de temperatura, a gente tem a Amazônia, assim como um bioma chave no momento, que ele tem sido desmatado muito. As pesquisas constatam assim mais de 100, 120, 150% de floresta está sendo desmatada. Por mais que vocês possam constar aqui nesse mapa, ó, é quase metade do Brasil, a Amazônia, para você ver a dimensão desse bioma, né? E a importância dele. E acredita-se também que a temperatura na Amazônia ela pode chegar a aumentar 1,45 graus caso ela continue a ser desmatada. Uma vez que essa floresta ela de caráter tropical, ela consegue emitir muita água, né, para a atmosfera devido à transpiração das plantas através da folha. E a gente percebe que ela acaba sendo assim um ponto crucial para o Brasil ter uma temperatura relativamente média. E sem ela, se aumentar tipo 1 grau, já é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Muitos animais vão morrer por conta disso. Outra questão também que acontece nessa degradação, né, florestal, ou desses ambientes, como os biomas, é a fragmentação de floresta. Nessa imagem aqui vocês podem constar, ó, isso aqui era um campo, talvez uma floresta mesmo, e vocês conseguem ver um pequeno fragmento de floresta. Isso é muito ruim. Por quê? Inicialmente a gente sabe que a temperatura deve ter aumentado, já que não tem mais aquela dimensão toda, aquela expansão de mata verde. E com esse pedaço, muitos animais eles vão acabar o quê? Se perdendo, ou vão buscar outra área para se reproduzir, para que eles possam encontrar até mesmo alimento, porque esse pequeno pedaço não vai auxiliar todos. Imagine só, os primatas. Vocês acham que uma família de primatas conseguiria sobreviver num fragmento desse? Jamais. E isso vai implicar também na relação de temperatura, por quê? Dentro das florestas e dos ambientes, a gente sabe que existe o quê? As cadeias alimentares. Dentro dessa cadeia alimentar vai ter os níveis tróficos e, consequentemente, um fluxo de energia. Esse fluxo ele está atrelado ao quê? À temperatura. Como a gente viu em calorias. Os alimentos eles têm uma quantidade X de energia. Então, os animais também. Por quê? Imagine só, você tem a planta que absorveu energia luminosa e vem um gafanhoto ou outro inseto e vai se alimentar. Então, ele conseguiu bastante energia ali, em forma de calor, para a sua dieta. Logo, vai vir um pássaro ou um sapo e vai se alimentar desse gafanhoto. Ele já vai conseguir menos energia. Até chegar o quê? Lá no consumidor quaternário, por exemplo, um gavião. Ele vai ser o que vai se alimentar de menos energia, porque essa energia ela vai sendo o quê? Perdida dentro desse fluxo de energia, ou seja, dentro dessa cadeia. Então, existe uma relação muito grande. Uma vez que você impacta essa floresta, você também está impactando totalmente na temperatura. O desmatamento que a gente falou agora há pouco, ele também está relacionado com o comportamento dos animais. Se você tem uma migração desses animais para outras áreas, você vai ter também o quê? Uma grande lacuna que vai ficar naquele espaço. Vamos imaginar, naquele habitat tinha raposas, coelhos, e quando fragmentaram, as raposas foram embora. Então o que é que acontece? Aqueles coelhos, que agora não tem mais predador, vão começar a aumentar. E isso também vai gerar outros problemas.
também vai atuar também na alteração da atividade vital dos organismos. Uma vez que esse ambiente ele foi, de certo modo, impactado, os animais vão ter umas atividades diferentes. E isso pode complicar também na questão da temperatura, porque olha só, se um animal vivia naquela floresta com a temperatura de 40 graus Celsius, com o desmatamento foi para 50, esses animais não vivem mais lá. Ou outros animais acabam morrendo e abrindo espaço para que animais de outros ambientes adentre esse que não tem mais nenhum ser vivo. Isso assim é um desequilíbrio ecológico que pode se tornar irreversível.